Graça e paz. Vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, verso 21, depois capítulo 4, verso 13. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vós todos. Amém. 4:13. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. Porque para mim o viver é Cristo. Essa afirmação do apóstolo Paulo é muito significativa. O meu viver é Cristo. Cristo é minha vida. A minha vida é Cristo. O viver que Paulo se refere é o viver de Cristo nele. Estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Por um lado, estamos em Cristo e já experimentamos a nossa crucificação com Ele. Por outro lado, Cristo está em nós, vivendo a sua vida. Morrendo em Cristo, perdemos a nossa vida pecadora e pela nossa ressurreição com Ele, ganhamos a sua vida. O Deus Altíssimo, Todo-Poderoso e Todo-Suficiente, vivendo em mim e tomando conta de tudo. Já pensou em algo assim? Em Cristo, Ele é a nossa vida. O projeto de Deus é nos substituir por Cristo no nosso interior. Quando cremos na palavra de Deus, que afirma a nossa morte e ressurreição em Cristo, o Filho de Deus passa a viver no nosso interior. Cristo só pode ser a nossa vida depois de passarmos pela morte com Ele na cruz. Porque já estáis mortos, Cristo, nossa vida. Colossenses capítulo 3, versos 13 e 4. Morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo e agora Ele é a nossa vida. Esta vida vai muito além da mera letra. Irmãos, esta vida vai muito além da mera letra. Esta vida é Cristo pessoalmente em nós. Você pode confessar esta verdade da palavra de Deus? Morri e ressuscitei em Cristo, e agora Cristo é a minha vida é Cristo? É isto que Paulo
estava confessando quando disse: para mim a vida é Cristo, para mim o viver é Cristo. Não mais eu, mas Cristo em mim. Para mim o viver é Cristo. E você, o que diz? O que crê? O que experimenta? Tudo posso naquele que me fortalece. Quem pode tudo é Cristo. Bem sei eu que tudo podes. Foi o que Jó respondeu ao Senhor no capítulo 42, verso 2. Tudo pode aquele que me fortalece. Por isso, posso tudo naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece não é um aval para se conseguir tudo o que se deseja neste mundo. Longe disso. O que está em foco é a suficiência de Cristo, a qual precisamos conhecer em nós. Tudo posso em Cristo, que me fortalece. Foi dito no sentido de que em Cristo podemos passar por qualquer situação, seja favorável ou não. Sendo assim, consequentemente, não podemos viver de qualquer maneira. Devemos viver uma vida de vitória sobre o pecado e sobre o mundo que jaz no maligno. Uma vida de santidade. Irmãos, esse fortalecimento acontece dentro de nós. É uma capacitação continuada, ministrada em nós pela suficiência de Cristo. Nós em Cristo é na cruz. Cristo nos atraiu a si no momento em que foi levantado da terra sobre a cruz. Com ele morremos e fomos libertos do pecado. Cristo em mim é na sua ressurreição. Deus nos ressuscitou com Cristo e a partir da nossa ressurreição com Cristo, Ele está em nós, vivendo a sua vida ressurreta, poderosa e suficiente. Cristo em mim é aquele que me fortalece. É a infusão da vida de Cristo em nós. Você infunde chá de saquinho numa xícara com água fervendo e a água absolverá as propriedades da erva. Ao receber a força da erva, a água ganhará a sua cor, cheiro e gosto. A água recebeu a essência da erva. Assim, Cristo infunde a sua vida em nós, Ele mesmo se infunde em nós. A vida de Cristo é infundida em mim para produzir o que Cristo é. Mas lembre-se que a água passou pelo fogo e o chá pelo calor intenso para produzir uma bebida saborosa. E nós
passamos pela cruz, pela morte no corpo de Cristo, para recebermos em nós Cristo, que nos fortalece em qualquer situação, com a fortaleza do seu poder. Estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Crendo a nossa morte e ressurreição em Cristo, a suficiência dele é injetada no nosso interior e podemos confessar: tudo posso naquele que me fortalece. Porque para mim o viver é Cristo. Tudo posso naquele que me fortalece. São expressões significativas do apóstolo Paulo. Muitas coisas desagradáveis estavam acontecendo com ele. Tribulações, lutas, perseguições, privações e até prisão. Paulo, o apóstolo Paulo, corria risco de vida, tanto de ser executado, como também em termos de saúde. Ele estava num momento difícil, mas ele não foi derrotado por essas coisas. Pelo contrário, cheio de convicção e fé na verdade da palavra, confessou: para mim o viver é Cristo. Tudo posso naquele que me fortalece. Notamos aqui que a preocupação do apóstolo Paulo com ele mesmo e com os demais irmãos era uma só: conhecer a total suficiência de Cristo em nós. Para Deus, todas as questões giram em torno de um único propósito: que Cristo seja conhecido como o nosso tudo. Cristo é o tudo de Deus dentro do nosso nada. Esta é uma revelação extremamente profunda e importante que nós precisamos conhecer e continuar conhecendo. Os nossos olhos precisam ser abertos para vermos que Cristo é esse tudo. Para mim, o viver é Cristo. A fórmula de Deus é esta: estou crucificado com Cristo, Cristo vive em mim. Não eu, mas Cristo. Esta fórmula funciona em qualquer área da nossa vida. Esta é a fórmula que faz funcionar tudo de acordo com a vontade de Deus. Mas os sabidões e sabichões rasgaram a fórmula de Deus e arranjaram outra fórmula religiosa, e o resultado é essa religião de ímpios. Precisamos de gente que em qualquer circunstância confesse de coração: para mim o viver é Cristo. Tudo posso
naquele que me fortalece. Estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. A nossa suficiência vem de Deus. O que é suficiência? Suficiência diz respeito aos recursos interiores de Cristo em nós. Cristo operando em nós e através de nós. Cristo manifestando a sua suficiência em mim, em todas as circunstâncias. Coisa boa é experimentar a suficiência de Cristo, de Jesus Cristo. A graça e a cruz é um composto bombástico. Ninguém quer ouvir só Jesus. Ninguém quer ouvir só Jesus. A graça, por definição, é contrária à religião. E a cruz? A cruz chega matando, chega decepando, chega cortando. A cruz mata. A cruz de Cristo mata o velho homem, mata o pecador, destrói a carne, destrói o ego, decepa, remove, destrona. Então, é uma mensagem bombástica. O ser humano não quer. Satanás tem uma birra com Cristo. Satanás tem uma birra com Cristo desde o início, que a birra, a bronca de Satanás sempre foi contra o Filho. Todas as vezes que o Filho de Deus, que Jesus Cristo é apresentado, o inferno se levanta, fica como marimbondos, porque o inferno se levanta contra a suficiência de Cristo em qualquer lugar do mundo. Porque a birra de Satanás, irmãos, é contra Jesus. Começa a falar de Jesus, aí o pessoal começa a sair. Jesus Cristo, tá? Só que só Ele tem a suficiência. Vocês sabiam disso? Só Jesus tem a suficiência. Vamos ler esse texto para encerrarmos, que é Hebreus capítulo 1, verso 3, eu acho. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Notaram? Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Quem é Ele? Jesus. Você sabia que o universo está sendo sustentado pela palavra do poder de Jesus? Se Jesus retirar a suficiência dele do universo, ele entra em confusão total, ele desaba. Ele tem a suficiência, só Ele e mais ninguém.